Boa noite a todos. Esse tema, a primeira viagem de Allan Kardec, está escrito na Revista Espírita, que ele mesmo lançara quando o surgimento da doutrina espírita no nosso mundo. Allan Kardec, como nós sabemos, ele teve a grandiosa tarefa, como cientista, pedagogo, de dar uma metodologia confiável, oferecendo-a à humanidade para comprovar definitivamente a existência do espírito, da alma humana. Apesar das religiões falarem da alma que ocupa o corpo, de trabalharem para que esta alma se aproxime de Deus, a própria religião não tem algo cientificamente comprovado de que a alma realmente existe. E como a religião não tem uma consistência científica de comprovação da alma, apesar de dizer que ela existe, a ciência existente no mundo, que estuda o corpo material e os fenômenos da natureza, também não conseguiram perceber que a alma de fato existe. Diante disso, há uma fragilidade, até hoje percebida, que cria uma dúvida muito grande nas pessoas. Afinal de contas, nós, seres vivos, humanos, temos uma alma ou não? A gente tinha uma alma antes do nascimento do nosso corpo ou não? Depois que nós morrermos, teremos uma alma que vai continuar sobrevivendo após a morte do corpo físico ou não? E as dúvidas lançadas pela religião, que não tem uma ciência que comprove a existência da alma, e a própria ciência humana, que ainda não conseguiu provas claras, convincentes, dentro da metodologia científica humana, assim ficamos nesse ermo. E agora? A alma existe ou a alma não existe? Se ela existe como as religiões falam, o que é que vai acontecer depois que nós morrermos com esta alma? Já que cada religião diz uma coisa. Uns dizem que a alma pode ir para o inferno, ou pode ir para o purgatório, ou pode ir para o céu. Outros dizem que a alma vai ficar dormindo depois da morte, até o dia que Jesus vai voltar, e aí vai dar vida de novo, vai fazer ressurgir aqueles que ele escolheu para continuar vivendo na terra. E aqueles que ele não escolher vão para o inferno. São estas as ideias que as religiões passam sobre a alma humana. Quando Allan Kardec começa a investigar no século XIX a possibilidade de comprovação de que a alma humana existe, após 3 anos de observações, ele finalmente pôde comprovar que a alma humana é uma realidade. E que esta alma humana, que somos nós hoje, já estamos aqui, porém vivemos milhões e milhões de anos até chegarmos na condição em que nos encontramos hoje. Atravessamos os tempos, os reinos mineral, vegetal, animal, o reino humano primitivo, e agora estamos aqui, semi-civilizados, ainda com muito grau de animalidade, mas com uma inteligência que nos permite agora entendermos que nós somos espíritos. Que a matéria que faz parte do nosso mundo, ela é apenas um complemento, uma vestimenta, é um instrumento que esse espírito usa para fazer suas experiências a fim de atingir a meta maior da existência humana, que é o crescimento, o progresso, a elevação intelectual e a elevação moral. Quando concluiu a sua tarefa,
Allan Kardec, fazendo esta pesquisa, comprovando através da mediunidade, que é a faculdade que todos temos de comunicarmos com os espíritos, depois de tudo metodologicamente direcionado, depois de tudo definido, ele apresenta ao mundo, no ano de 1857, no dia 18 de abril, o Livro dos Espíritos, onde ali 1019 questões são lançadas para que, agora sim, os espíritos desencarnados, os grandes pensadores, os grandes sábios, liderados por Jesus, pudessem, a partir do momento que respondam aquelas questões, nos ajudar a entender quem realmente nós somos e fazer com que, pela inteligência, pelo raciocínio lógico, tenhamos a capacidade de perceber: então eu realmente existo, eu sou um espírito imortal. E isso faz uma diferença muito grande quando a gente se identifica como a gente realmente é. Assim que esse livro foi lançado, no ano de 1857, como dissemos, Allan Kardec, que até então não tinha esse nome, ele era um grandioso professor francês, chamado Hippolyte Léon Denis Rivail. Seu pai era um juiz, sua mãe era uma senhora muito distinta, muito culta. Nasceu na cidade de Lyon, na França, e ele foi estudar justamente no Instituto Pestalozzi, desde os 14 anos de idade. E ali ele saiu com uma formação universalista, onde os conhecimentos maiores que poderiam obter-se através de tudo que se sabia como conhecimento até então, de todas as ciências, filosofias e teologias existentes, ele saiu um jovem completamente cônscio, culto, intelectualizado. Porém, ele havia aprendido que, desde Sócrates, que mesmo que tenhamos todos os conhecimentos acumulados em nosso cérebro, ainda que a gente consiga estudar todas as matérias de todas as ciências, se nós não tivermos ética e moral, de nada adiantará. Aliás, Paulo, o apóstolo, ele também, quando chegou nesse nível de entendimento espiritual da vida, ele disse exatamente a mesma coisa. Ele confirmou que, ainda que ele tivesse todos os conhecimentos humanos, ainda que ele distribuísse todos os seus bens com os pobres, ainda que ele falasse todas as línguas, se ele não tivesse a capacidade de amar, ele nada seria. Jesus, que veio há 2000 anos no mundo, exatamente disse a mesma coisa. Que a única coisa que deve nos importar é amar. Amar e amar. Em todas as dimensões. Deus, o nosso semelhante e nós mesmos. E é aí que deveremos desenvolver toda a nossa capacitação para podermos usufruir de alegrias permanentes. Para que saiamos da ignorância, porque a ignorância espiritual é que nos mantém no sofrimento. Nós sofremos porque somos ignorantes. E quando, nas questões lançadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, e todas essas questões foram muito bem resolvidas, a explicação sobre a existência humana, ou seja, a filosofia espiritualista, a mesma que Sócrates havia pregado há 5.000 anos, a mesma que Jesus havia ensinado há 2.000 anos, agora estava de volta. Para dizer ao ser humano realmente quem ele é, por que ele está aqui, por que ele sofre e como ele pode sair do seu sofrimento. E para onde ele pode ir. Qual é a sua vida? Quando esse livro, com todas essas explicações, foi lançado, houve uma procura extraordinária das pessoas
estavam vivendo exatamente naquele período do século XIX. Um período em que uma série de fracassos haviam se acumulado. Diversas tentativas do ser humano de se ajustar como uma sociedade humana. O que parecia que exatamente o contrário, que quanto mais o tempo passava, em vez de se melhorar, o homem se apresentava com uma brutalidade tal que fazia vergonha até os próprios animais. Mas Allan Kardec logo pôde perceber o que aquele livro poderia fazer com as pessoas. Por que ele poderia dar um novo rumo para a sociedade de uma maneira definitiva, serena, sem derramamento de sangue, sem forçar ninguém a nada, sem obrigar ninguém a usar a sua liberdade de uma forma que não queria. Depois do lançamento desse livro, 3 anos após, ele começou a receber convites de várias instituições espíritas que começavam a surgir, correspondências que vinham de todas as partes do planeta. Até que ele resolveu fazer a sua primeira viagem, já não como professor Hippolyte Léon des Arrivai, mas com o nome que ele escolheu, o pseudônimo de Allan Kardec, para apresentar o Livro dos Espíritos, exatamente porque ele não queria que aquela obra fosse confundida como sendo a obra do professor Hippolyte Léon. E Allan Kardec, um pseudônimo, porque ele queria apenas que as pessoas prestassem atenção no conteúdo daquele livro, e não quem o teria escrito. Porque, na verdade, quando se fala em Livro dos Espíritos, está se falando uma grande verdade. Quem responde às questões são os Espíritos, liderados por Jesus. Santo Agostinho, Sócrates, Platão, Joana de Ângeles, Pascal, Emmanuel, e assim uma quantidade enorme de espíritos de grande sabedoria estavam ali reunidos para fazer esta síntese do conhecimento humano, neste momento em que nós estamos um pouco mais intelectualizados para entender o que realmente significa a existência humana, o que é Deus, o que é a alma. São as primeiras questões lançadas. E depois, tudo que diz respeito à vida corporal e à influência que a vida espiritual exerce sobre ela. Ele fez a primeira viagem, então, ali ele encontrou um casal que o recebera com muita alegria. E ele ficou impressionado, porque em pouco tempo, centenas de pessoas se reuniram e ele teve a oportunidade de fazer o que nós chamaríamos de o primeiro encontro de dirigentes espíritas na história do movimento espírita. Porque ele encontrou um centro espírita formado por operários da cidade de Lyon. Mas o que chamou a atenção naquela primeira viagem de Allan Kardec foi que, normalmente, ainda no século XIX, as instituições, elas eram sempre regidas por homens. Dificilmente a mulher fazia parte de alguma coisa. Mas ele ficou impressionado porque a primeira instituição espírita que ele visitou, fora de Paris, já que foi em Paris a primeira instituição, fundada por ele em 1859, Sociedade para os Estudos Espíritas, ele percebeu que ali naquela mobilização de receptividade, de organização da casa, das pessoas que chegavam, da recepção que veio logo depois, como um jantar muito bem organizado e oferecido a uma boa parte dos presentes, ele viu que estava ali Madame Dijon. Ah, que coisa, uma mulher apresentando-se numa organização pública e com uma dinâmica, com uma presença de espírito, com uma envoltura de receptividade que o deixou impressionado. Por um momento ele teve um certo fenômeno de
revisão da história e procurou se lembrar, e se lembrou com muita firmeza, de algumas mulheres que passaram pela história da vida de Jesus, que apesar de estarem sendo perseguidas também naquela época e desvalorizadas, mas elas estavam ali presentes e sem se acovardarem, não abandonaram o Mestre nem no último instante. Lembrou-se de Maria, a mãe de Jesus, lembrou-se de Maria de Magdala, a prostituta regenerada. Ele, inclusive, teve um momento que pensou que aquela Madame de Ju seria a reencarnação, provavelmente, de Maria de Magdala, que estava ali agora, sim, numa certa aristocracia operária, mas com uma presença de espírito tão grande que não parecia que ali estavam muitos homens reunidos, centenas deles, para conclamarem um processo de espiritualização que nascia através do livro dos Espíritos. Lá estava Madame de Ju. Será que ela seria Magdala que voltou com a mesma coragem, ali, no primeiro momento em que Jesus cumpre a sua promessa e diz que mandaria um Consolador? E no meio dessa promessa, ela, com aquela coragem de sempre, não poderia se fazer ausente. Porém, o que Allan Kardec conta é que, um ano depois ele voltou, porque os convites se multiplicaram, mas em 1862, ele ficou embasbacado, como ele mesmo disse. Tinha acabado de lançar o livro dos médiuns, tamanho interesse das pessoas para perguntarem como comunicar com os espíritos com segurança, como se ter a certeza da mediunidade, como usar a comunicabilidade como instrução humana, como conseguir diretamente falar com os espíritos de diversos graus, para se entender mesmo como é que é a vida espírita, agora que a mediunidade havia descortinado esse processo até então obscurecido, para que encarnados e desencarnados pudessem se ver com muita frequência, com muita naturalidade, e que desta comunhão pudesse acontecer uma verdadeira revolução no pensamento humano, na certificação da alma que prossegue, e assim derrubando definitivamente todas as teses materialistas que anularam Deus, anularam o Espírito, negaram a imortalidade da alma e a anterioridade da alma ao nascimento no novo corpo físico. Era uma grande revolução que se firmava. E nesta viagem de 1862, onde Allan Kardec percorreu mais de 20 cidades, fez mais de 50 discursos. Nós vamos, inclusive, em outras palestras, mencionar algumas das suas impressões feitas nesses discursos, para a gente continuar a refletir como foi aquele primeiro momento, como foi aquela fase inicial de expansão das ideias espíritas. E Allan Kardec ficou admirado. Quando voltou, não eram mais centenas, eram 5.000, eram 10.000. Todas as pessoas acorriam de todos os lugares em várias cidades. E viajando por quase 2 meses, ele ficou consciente de que realmente o Espiritismo era o retorno de Jesus. Era a promessa que se cumpria, que ia nos fazer lembrar tudo que o mundo esqueceu a respeito do cristianismo. E iria nos falar de coisas novas, e iria estar conosco, não nos deixaria órfãos, até que se cumprissem todos os períodos de transição do planeta. E Allan Kardec fala que ele ficou muito mais encantado quando ele percebeu que as pessoas estavam empolgadas com a filosofia espiritualista, aquela filosofia de Sócrates, que foi combatida pelos filósofos materialistas, que o fez ser condenado por estes filósofos materialistas à pena de morte. Ele percebeu
que ali também, além da filosofia, as pessoas agora estavam muito mais empolgadas com a moral cristã, com o que Jesus de fato havia ensinado. Percebeu o quanto que as pessoas notaram as deturpações que foram feitas com o cristianismo com as diversas tendências equivocadas que as religiões começaram a pregar em nome de Jesus, inclusive com as matanças, as vinganças, as mortificações em nome de Jesus, que jamais propôs isso para ninguém. Que encantamento! A filosofia que explica a vida e a moral cristã. Era isso que empolgava as pessoas. Era isso que fazia com que todo mundo pensasse que importa que o mundo é indiferente, que importa se as pessoas são gananciosas, que importa que o mundo é egoísta, importa que a gente agora tem uma solução. A gente sabe que nós somos espíritos imortais e que a nossa felicidade, a nossa alegria só depende de uma coisa: levar em consideração tudo aquilo que Jesus ensinou. Não sermos mais cristãos indiferentes, que dizemos amar o Cristo e fazemos tudo o contrário do que Ele havia nos ensinado. É assim que Ele se encontra empolgado nesse processo de ver as pessoas sendo tocadas exatamente por aquilo que deveriam ser tocadas. Aí ficamos nós outros a pensar, como foi dito e lembrado na última quarta-feira do Centro Espírita Fraternidade, que em nossa cidade, o Espiritismo oficialmente, a partir da fundação do Centro Espírita Fraternidade, o mais antigo, em nossa cidade, foi exatamente fundado no dia 31 de janeiro do ano de 1954. Portanto, fazemos 64 anos que seu Albertino e outros companheiros que não ficaram com ele durante o período de quase 30 anos, mas que deram todo o apoio para que a semente do Espiritismo chegasse à nossa cidade. São apenas 150 e poucos anos que surgiu o Espiritismo. E Allan Kardec ele ficou impressionado com a rapidez que os centros espíritas e as pessoas interessadas iam se multiplicando, e principalmente no Brasil, e chegou inclusive a Brumado. Com menos de 100 anos, daquele advento, Brumado já tinha simpatizantes do Espiritismo, pessoas que fizeram com que a doutrina aqui também se apresentasse, nesse rincão baiano, que até pouco tempo a gente achava que nem existia no mapa. Mas estamos aqui, testemunhando como a doutrina espírita vem se espalhando pouco a pouco. Allan Kardec fez um levantamento muito extraordinário sobre as pessoas que procuravam a doutrina espírita. E o que ele levantou naquela época continua prevalecendo hoje, porque nós também fazemos levantamentos estatísticos do perfil das pessoas que buscam a doutrina espírita. E ele percebeu que a maioria das pessoas que buscam o espiritismo são pessoas de classe média, são pessoas que têm um certo nível cultural. E que as pessoas incultas, elas pouco se interessam pela doutrina espírita. E facilmente são envolvidas por culturas, por religiões que prometem coisas místicas, absurdas, de uma forma extremamente fanática e fantasiosa. Essa realidade também mudou. A própria doutrina espírita hoje é usada para ludibriar pessoas de boa fé, com promessas de cura por ali, ou de resolver problemas sentimentais acolá, e de que a situação financeira vai se resolver no passe de mágica, e cobrando pelas consultas. Tudo falácia, tudo fake, tudo mentira. Nada disso vai para lugar nenhum. Mas as pessoas incultas, e até mesmo algumas pessoas de certa elevação econômica, também se deixam levar por esses processos. Já dizia Kardec, e hoje não é diferente. Mas ele também concluiu, até certo ponto da nossa conversa, que seria assim mesmo. Que primeiramente as pessoas iriam tentar entender o fenômeno, não, mas se deixar empolgar-se pelo fenômeno, pelas mensagens, ou por alguma aparição, alguma coisa que aparecesse como sobrenatural. Mas que essa fase também seria inócua, ou seja, não ia ter produtividade nenhuma, não ia produzir grandes efeitos na humanidade. Mas ele percebeu
que o que iria acontecer foi o que aconteceu em Lyon, que a maioria das pessoas estavam empolgadas com o Espiritismo, com o material filosófico e moral cristão, que eles começaram a enxergar a partir do Livro dos Espíritos como nunca tinham enxergado. E em outro lugar existe a clareza da explicação sobre a vida espiritual e sobre a moral cristã, como que temos nesse material da doutrina espírita. Ele falou que essa fase iria ser uma fase importante de busca do conhecimento, de interesse por tudo isso que diz respeito à filosofia e à moral, mas que ainda não seria a fase definitiva. Depois desse período, nós teríamos simpatizantes de um lado e adeptos do outro, e até que a humanidade inteira, terrena, ela iria começar a se preocupar em se transformar. Seria um nível de maturidade tal, racional e emocional, em que cada indivíduo, sem nenhum derramamento de sangue, sem briga, sem confusão, fazendo uma revolução dentro de si mesmo, cada indivíduo chegaria a esse nível de maturidade no senso moral. Iria perceber que a felicidade dele, que a paz no mundo, que o equilíbrio social depende só de uma coisa: da transformação moral de cada um. E que ninguém tem o poder de transformar ninguém, nem deve julgar, nem condenar, nem dar mão de moralista para quem quer que seja. E nesse dia, sim, nós teremos a formação de uma nova geração de pessoas altamente intelectualizadas e altamente moralizadas, que vão saber utilizar os recursos do amor ensinado por Jesus de uma forma jamais vista em nosso planeta. Então, estamos agora vivendo aquela fase em que muitos ainda buscam um fenômeno, uma fase grosseira, mas que existe, é inevitável. Mas o que está marcando a fase nova do Espiritismo atual é a de busca pelo conhecimento da filosofia espiritualista e da moral cristã. Estamos estudando isso, entendendo, procurando entender, até que depois, até o final desse milênio, aí nós já vamos conseguir ter esse nível de postura íntima de nos transformarmos, cada um, sem querer cobrar nada de ninguém. A consciência nossa será apenas uma: eu só tenho poder sobre mim mesmo, eu só posso mudar o meu mundo, e eu não posso interferir no mundo nem na vida de ninguém. Estamos caminhando para lá. Então vamos aguardar. Como tudo tem acontecido de forma muito rápida, porém, os espíritos disseram a Kardec que não se preocupasse com os opositores, que seriam muitos, e foram desde lá e continuam sendo. Lembrando que os opositores, eles não têm consistência para demonstrar que o Espiritismo está errado. E quanto mais eles tentarem demonstrar que o Espiritismo está errado, para quem quer que seja vai perceber que o Espiritismo não está errado. Então, eles disseram que os detratores, os opositores, sem que o percebam, serão grandes divulgadores do pensamento espírita. Vão despertar as pessoas para tentar entender realmente que doutrina é essa. Por que religiões se unem para combatê-la? Tem alguma coisa aí. E é a partir dessa curiosidade que muitos vão, de fato, procurar o aprofundamento da doutrina espírita. E é isso que, por hora, nós queríamos colocar aqui para todos, nesse momento dessa fase primitiva do movimento espírita, e nós consideramos que ainda estamos na fase primitiva, estamos dando os primeiros passos. Tanto percebemos que no movimento espírita ainda há muita polêmica, ainda há muita controvérsia, isso tudo é natural. Porque nós estamos ainda na fase da informação, do estudo, do conhecimento, nós ainda não internalizamos a moral cristã. E o nosso entendimento da vida espiritual ainda é cheio de ignorância. Nós temos que continuar firmes, as casas espíritas, os estudos, despertando nas pessoas o interesse pelo conhecimento. Porque, como disse Jesus, conheça a verdade, e a verdade nos libertará. Muito obrigado a todos pela respeitosa.